Hello, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like também. Vou deixar as redes sociais aqui também para vocês darem uma olhadinha depois que vocês assistirem o vídeo. E bora pro caso bizarro de hoje. Samuel Little era filho de Bassie, que na época da sua gravidez tinha apenas 16 anos. E o seu pai se chamava Paul, era um homem mais velho, possivelmente casado, que não participou da sua criação. Bassie, quando descobriu a gravidez, quis fazer o aborto imediatamente. Então chamou algumas amigas para ajudá-la. Elas amarraram uma corda em sua barriga e começaram a puxar. A dor era tão intensa que ela desistiu de fazer o aborto. Sam nasceu no dia 7 de junho de 1940 em Reynolds, Geórgia. A mãe de Sam, Bassie, morava com a avó, bisavó de Sam, pois a sua mãe havia falecido em seu parto. A avó foi extremamente contra a gravidez. Quando Sam estava apenas com 9 meses, ela expulsou de casa Bassie e seu filho Sam, e disse que só poderia retornar para casa quando sumisse com a criança. Era para abandonar em algum lugar. No dia que ela foi expulsa, estava chovendo muito e não tinha nenhuma casa ou alguém que pudesse ajudar. Caminhou por um longo tempo e quando estava exausta, cansada e com frio, decidiu abandonar ele em uma estrada de terra, e ali ela rezou para que alguém passasse e o levasse para ser cuidado por outra família. Um vendedor ambulante chamado Creep passou na estrada e ouviu Sam chorando. Ele reconheceu aquela criança quando o viu, sabia de quem ele era filho. Então ele pegou e levou para a casa dos seus avós paternos. Os avós o acolheram e se mudaram para Ohio, onde poderiam cuidar de Sam sem preocupações. Sam usava roupas velhas e rasgadas para ir à escola, o que fazia ser alvo de provocações. Já nessa época escolar, Sam começou a ler diversas revistas realistas onde mulheres eram espancadas e mortas por estrangulamento pelos seus maridos. Ele tinha apenas 10 anos quando esse desejo de cometer esse tipo de crime começou. Aos 13 anos, ele fugiu e roubou uma bicicleta. Foi pego e preso por furto. Como ele era menor de idade e foi um crime leve, ele foi levado para um reformatório, onde passou 19 meses. Era um lugar extremamente violento, tanto dos cuidadores do lugar quanto dos próprios garotos que estavam lá. Os mais velhos e mais fortes praticavam todo tipo de violência e abuso contra os mais novos e mais fracos. No ano de 1957, Sam roubou uma lavanderia para pegar algumas roupas e chapéus. Porém, foi preso novamente e mandado para o reformatório com 16 anos. O lugar era horrível, com muita violência. Muitos meninos cometeram suicídio justamente por ser um lugar péssimo. Foi neste reformatório que Sam aprendeu a lutar boxe. Ele foi campeão de peso médio no reformatório e saiu quando tinha 24 anos. Era comum os jovens que praticavam luta no reformatório ou na cadeia sair e seguir profissionalmente essa área. Quando saiu do reformatório, Sam começou a participar de lutas amadoras. Ele era extremamente agressivo com seus adversários, porém havia lutadores muito melhor do que ele. Quando ele perdeu a sua primeira luta, ele desistiu do boxe. Nos anos 60, Sam tinha por volta de 26 anos, quando sua mãe lhe escreveu uma carta pedindo para que fosse visitar. Bassie ficou extremamente feliz em vê-lo e andou pelo bairro contando às pessoas que tinha um filho. Sam não tinha raiva de sua mãe ou qualquer sentimento negativo. Nem se ele quisesse, ele conseguiria, e logo Bassie o convidou para morar com ela. Bassie era gerente de uma pensão e deixou que Sam ficasse com um quarto ao lado da cozinha. Porém, na parede da cozinha havia um buraco que era possível ver o quarto de Sam, onde ela o vigiava. Bassie queria que Sam desse um neto a ela, para ela cuidar dele, já que ela não pôde cuidar de Sam e não teve outro filho. Porém, o seu plano não deu muito certo, e quando percebeu que realmente não iria ter o que ela queria, ela começou a ir para a cama de Sam e tentou ter relações com ele, onde o mesmo se recusou e disse que a única coisa que sente pela sua mãe era pena. Bassie faleceu nos braços de Sam. Ela tinha cirrose. Apesar de sempre pensar em assassinato há anos, só foi acontecer quando se mudou para a casa de sua mãe após o seu falecimento. Ele ficou com um sentimento de abandono novamente e a vontade de matar ficou totalmente fora de controle. Anos mais tarde, ele conheceu Aurelia Jean Dorsey, que era uma senhora 27 anos mais velha que Sam. Eles tiveram um relacionamento de longa data. Ele
eles se conheceram no presídio. Ele sempre estava viajando por vários estados, como Alabama, Flórida, Mississippi, entre outros, onde ele vendia roupas e fazia alguns furtos. Jean era extremamente fiel a Sam e sempre tirava da cadeia. Porém, ela faleceu em 1988 de hemorragia cerebral em Los Angeles, onde morava na época. Em janeiro de 1971, Sam fez a sua primeira vítima. Ele levou a sua vítima para um lugar remoto de área de mata. Ele a estrangulou e provavelmente a abusou. Não existe, infelizmente, mais nenhuma informação sobre essa vítima. Agatha White Buffalo, de 34 anos, de Omaha, Nebraska. Agatha era uma mulher norte-americana casada, tinha 8 filhos e era dona de casa. Em algum momento, seu marido foi preso e ela teve que lutar para cuidar de seus 8 filhos sozinha. Porém, o Estado retirou a guarda de seus filhos e foram adotados por outras pessoas. Após algum tempo, seu marido adoeceu. Em setembro de 1973, ela pegou um ônibus em direção ao sul. De noite, Agatha foi para um bar onde estava conversando com uma mulher também norte-americana, quando um homem se aproximou e começou a conversar com Agatha, perguntando se ela era índia ou tinha alguma descendência. Os três conversaram e beberam por um longo tempo, até a mulher ir embora, deixando Agatha e Sam juntos no bar. Em algum momento, Sam e Agatha saíram juntos e foram na direção de seu carro. Seu corpo foi encontrado de cabeça para baixo dentro de um barril por um homem de 27 anos, Martin Hernandes. Ele estava movendo alguns barris atrás da fábrica quando encontrou o corpo dela. A polícia mais tarde encontrou algumas de suas roupas nas proximidades. Um legista do condado determinou que ela havia sido estrangulada, mas não havia sinais de abuso sexual. Porém, na confissão de Sam, ele confirma que houve abuso. Hilda Nelson, ela foi uma das sobreviventes. Ela era de Pascagoula, Mississippi. Em julho de 1980, Sam estava passando por ali e viu Hilda sentada e foi conversar com ela. Contratou seu serviço de prostituição e decidiram ir para a casa de Hilda. Foram para o quarto e quando ela ficou de costa para Sam, ele a atacou, fazendo ela perder a consciência. Quando acordou, ela estava nua e amarrada com seus lenços. Hilda tentou lutar contra Sam, que estava prestes a asfixiar, quando a sua amiga começou a chamar pelo seu nome. A amiga foi chamá-la, pois elas tinham um combinado que quando alguém saísse com algum cliente era para ficar de olho, e se não aparecesse entre 15 e 20 minutos deveria verificar o seu bem-estar. Entretanto, Sam havia espancado e deixado ela lá. A amiga entrou e imediatamente chamou a ambulância. Hilda só acordou quando já estava no hospital e passou 2 dias internada. Quando recebeu alta, foi direto para a delegacia prestar depoimento. Porém, algum tempo depois, nada foi feito. Patricia Malt, de 26 anos, de Gainesville, Flórida. Patricia era uma mulher jovem e vulnerável. Ela tinha uma deficiência intelectual. Sam se aproximou dela no bar. Eles ficaram conversando, bebendo, dançando e saíram juntos, segundo testemunhas. Na noite do crime, Sam descobriu que Patricia tinha problemas com bebidas e passaram em uma loja para comprar bebidas. Depois foram para o local do crime. No dia 12 de setembro de 1982, seu corpo foi encontrado em um pasto perto de uma árvore. As marcas de estrangulamento do seu pescoço estavam tão fortes que quase era possível ver as marcas da mão. Ao redor onde estava o corpo havia fezes espalhadas pelo chão e inclusive no próprio corpo. Após assassinar Patricia, ele foi para Pascagoula e assassinou Melinda. Primeira investigação e julgamento. No mesmo mês de setembro de 1982, Sam foi preso por roubar uma loja. Os policiais verificaram o carro e perceberam que o veículo estava relacionado a uma denúncia de assassinato na Flórida. As testemunhas no caso de Patricia reconheceram Sam como o homem que saiu com ela na noite do seu desaparecimento. Foi emitido um mandado e ele foi preso pelos policiais da Flórida. Sam foi levado para interrogatório, porém não confessou. Quando Sam foi preso por furto, tinha mais 2 pessoas com ele. Danny Bessius era um adolescente e Aurelia Jean Dorsey, a sua namorada. Danny foi interrogado e disse que no dia do assassinato de Patricia, Sam saiu por volta das 19 horas e retornou apenas na manhã seguinte. O carro estava extremamente sujo e havia fezes no carro, e Jean não estava mais na cidade para ser interrogada. Sam matava suas vítimas no período noturno e no período da manhã, quando retornava, a Jean limpava todo o seu carro, e assim seguiam viajando até o outro local. Eles não permaneciam mais de 3 dias na mesma cidade. No dia do julgamento, o Danny desapareceu. Os investigadores não conseguiam saber onde eles estavam. Como ele era a única
testemunha, Sam não pôde ser acusado, já que não havia testemunha e provas que o ligasse diretamente, e ele foi considerado inocente e foi solto. Melinda Lepre, mulher de 22 anos, de Pascagoula, Mississippi. Melinda sabia tocar piano e flauta, era uma jovem muito inteligente. Porém, na sua casa, seu pai era muito violento e em um determinado momento, Melinda se cansou dessa vida e começou a se rebelar, e acabou entrando para uma vida totalmente oposta da qual ela vivia. Começou a usar e vender drogas, além de entrar para a prostituição. Ela também tinha um filho chamado Will, que nasceu em agosto de 1982. Ele tinha apenas 3 semanas de vida quando ela desapareceu. Sam estava à procura de sua próxima vítima quando encontrou Melinda. Ela entrou em seu carro e foram procurar algum lugar que ele pudesse realizar o programa. Foi então que chegaram ao cemitério em uma cidade vizinha. Chegando no local, ele a estrangulou e provavelmente a abusou. Em setembro de 1982, foi o seu namorado que notou o desaparecimento. Avisou os pais das jovens, que avisaram as autoridades. Algumas testemunhas amigas de Melinda disseram que ela havia entrado em um carro Ford marrom no dia 15 de setembro com uma placa do Alabama e não foi mais vista. Outras testemunhas disseram que ela havia entrado em uma perua com placa do Alabama. O seu corpo foi encontrado em um canto do cemitério. O corpo já estava no local aproximadamente há um mês e já estava em decomposição. Ela foi espancada, asfixiada e provavelmente violentada. Segundo a investigação e julgamento, no dia 24 de novembro de 1982, um carro foi parado por furto. Batia com a descrição do carro que a Melinda tinha entrado, segundo testemunhas. Uma perua de madeira com a placa do Alabama. O dono era Samuel McDowell. Na verdade, era Samuel Little, utilizando um nome falso. Sam foi levado para ser interrogado e negou todas as acusações. Porém, os investigadores descobriram um recibo de um hotel, provando que ele estava na cidade na época do ocorrido. Entretanto, o corpo de Melinda demorou a ser encontrado e estava em estado de decomposição muito avançada para conter provas significativas contra Sam, e seu carro não havia provas nenhuma que Melinda havia estado ali. Mesmo com poucas provas, os policiais tentaram o indiciar por assassinato. Porém, 2 promotores não aceitaram as acusações. Os policiais, para não deixar ele solto nas ruas, procuraram outras acusações que o deixassem preso. Eles descobriram mais 2 mulheres que haviam sobrevivido ao seu ataque. Elas eram Leila e Hilda. Os policiais foram conversar com as 2 vítimas sobreviventes após a descoberta do corpo de Melinda. Ambas mulheres identificaram Sam como seu agressor. Sam foi acusado por 2 tentativas de assassinato contra Leila e Hilda. Ambas foram a julgamento e testemunharam. Quando Hilda viu Sam no tribunal, ela ficou tão nervosa e com tanto medo que chegou a urinar em suas roupas. Ele não foi condenado, provavelmente pelas vítimas serem prostitutas, e eles acreditam que elas não passam credibilidade além das vítimas serem mulheres negras. Lori Barros, sobrevivente de 22 anos de San Diego. Na época, Lori estava se separando de um marido abusivo, então a sua vida no momento do acontecimento estava um caos. Tinha começado a usar substâncias ilícitas. Na noite de 27 de setembro de 1984, ela estava se arrumando para ir à casa de um traficante que uma amiga havia apresentado. Porém, quando estava caminhando para a casa do traficante, ela teve a sensação de estar sendo seguida. Mal teve tempo de ver se realmente estava sendo seguida quando foi agarrada e jogada no carro. Sam a levou para uma rua sem saída, vazia, que dava em um terreno baldio. Jogou no banco de trás e colocou a mão em seu pescoço e disse a seguinte frase, abre aspas, eu amo quando vocês engolem, fecha aspas. Essa frase jamais saiu da sua cabeça. Ele apertou seu pescoço até ela perder a consciência. Ele a violentou e a jogou para fora do carro, caindo no chão cheio de lixo. Sam não fazia ideia que Lori estava viva. Quando ela percebeu que ele não estava mais lá, ela se levantou, saiu e o denunciou. Ela fez uma descrição detalhada e perfeita do seu agressor. Tonya Jackson, San Diego. Em outubro de 1984, um mês após o ocorrido com Lori, os policiais estavam fazendo patrulhamento e foram para o mesmo local onde houve a agressão, pois o objetivo era pegar o Sam em flagrante. Quando os policiais foram chegando mais próximo ao local, viram um carro estacionado. Eles desligaram os faróis para poder se aproximar sem espantar as pessoas que estavam ali no carro. Quando chegaram bem próximo, ligaram novamente e o carro parado batia perfeitamente
perfeitamente com a descrição dada por Lori. Era um Thunderbird preto. No banco de trás, um homem levantou e saiu para fora fechando a calça. Os policiais chamaram para ele se aproximar e observaram que em seu pescoço estava com marcas de arranhões tão recentes que estavam sangrando, e a gola da sua blusa estava manchada com sangue. Sam deu o nome de Samuel Mcdowell. Foi algemado e colocado no banco de trás da viatura. Os policiais chegaram próximo ao carro e viram uma mulher nua jogada no assoalho do carro, atrás do banco do motorista. Tony estava com o nariz e a boca sangrando como se tivesse levado um soco. Tinha marca de esganadura em seu pescoço. Seus olhos estavam revirados. Por um momento, os policiais acreditavam que ela estava morta, porém ela começou a tossir. Eles identificaram e ela contou o que havia acontecido. Ela foi violentada e Sam tentou a matar. Tonya foi levada para o hospital. Tonya conheceu Sam em um bar onde foi oferecido sexo por dinheiro, porém chegando no local ele a espancou. Sam enfrentou acusações de sequestro, estupro e tentativa de assassinato de Tonya e Lori. Terceira investigação e julgamento. Segundo o promotor do caso, a Tony era uma mulher que não passava credibilidade, pois era uma mulher com pouco estudo e vocabulário. Era prostituta e negra. Lori já se encaixava perfeitamente no padrão da vítima, já que era uma mulher inteligente, branca e bonita. Porém, descobriram que ela tinha ficha policial e já tinha sido presa por prostituição, o que para eles iria atrapalhar um pouco. Mas mesmo assim levaram o caso para frente. No dia do julgamento, Jim testemunhou a favor de Sam, alegando que no dia da agressão de Lori, Sam estaria com ela e não poderia ser o responsável. Jean era o tipo ideal de testemunha. Ela era uma senhora de idade, calma, falava muito bem, o que causou um abismo muito grande entre as vítimas e ela. Sam alegou que Tony estava aplicando um golpe em relação ao dinheiro. Segundo ele, Tony teria atacado e ele estava apenas se defendendo. No dia 15 de abril de 1985, o júri fica indeciso e a promotoria achou muito arriscado um segundo julgamento. Então Sam faz um acordo, se declara culpado em troca de 4 anos preso. E então eles aceitam, pois o caso já estava enfraquecido. A Tony havia desaparecido e Lauren não foi chamada para um segundo julgamento. Dos 4 anos de sentença, Sam cumpriu apenas 2 e saiu novamente. Na mesma noite que saiu da prisão, ele assassinou mais 2 mulheres. Carol Alford era uma mulher de 41 anos, de Los Angeles, Califórnia. No dia 12 de julho de 1987, ela conheceu Sam. Passaram algumas horas juntos e pela manhã Sam a assassinou estrangulada, espancou e abusou dela. Depois ele abandonou seu corpo em um beco. Carol não era prostituta, porém possivelmente tinha algum problema com bebidas ou drogas. Audrey Nelson era uma mulher de 35 anos de Los Angeles, Califórnia. Audrey tinha uma filha e cuidou dela por apenas 1 ano, pois foi presa e tinha uma ficha com acusações de prostituição e drogas. O serviço social retirou sua guarda e a sua filha foi adotada pelos avós. No dia 14 de agosto de 1989, ela estava hospedada em um motel. Sam a abordou enquanto ela andava. Conversaram por um tempo e eles foram comprar heroína juntos. Os dois fizeram uso de drogas e a matou por estrangulamento. Abusou e espancou no estacionamento de um restaurante chinês em seu carro. Depois ele a arrastou e jogou em uma lata de lixo. Guadalupe Apodaca, ela morava em Los Angeles, na Califórnia. Guadalupe tinha 46 anos e foi assassinada. A última vez que ela foi vista, ela estava saindo para beber. Ela tinha uma ficha com acusações de prostituição e drogas. Também tinha 2 filhos na época, um deles tinha 17 anos. Foi uma das últimas pessoas a ver com vida. No dia 3 de setembro de 1989, Sam a assassinou por estrangulamento, abusou e espancou. Seu corpo foi encontrado em uma oficina mecânica abandonada, em um colchão velho no canto da oficina. Alice Denise Duval, de 35 anos, Califórnia. Alice era uma mulher negra, magra, muito bonita, cabelo longo e usava óculos. Assim como a maioria de suas vítimas, ela também era prostituta. A primeira vez que ele a viu foi até ela para conversar e juntos foram a um beco atrás de um motel, onde tinha algumas cadeiras que Alice se sentou. Nesse dia não aconteceu nada, eles apenas conversaram. Em um outro dia ele a viu perto de um hotel. Ele deu a volta com a sua van e ela já estava num ponto de ônibus. Ele a convidou para entrar e ela entrou. Seguiram até o fim da Avenida Central em um terreno. Lá eles foram para a parte de trás da van. Conversaram, fumaram crack juntos
Depois ele a atacou, estrangulou e abusou dela. Segundo Sam, Alice lutou até o último minuto bravamente pela sua vida. Então ele a descartou em um terreno. No dia 10 de junho de 1991, um homem que andava de bicicleta encontrou o seu corpo. Por anos, seu caso ficou sem solução e sem saber a sua identidade. O seu caso foi reaberto e segue sendo investigado. Daisy McGuire, de Roma, Louisiana. Daisy era uma mulher alegre, divertida, cantava muito bem e era casada. Nos anos 80, ela estava em uma festa. Batizaram a sua bebida e não se sabe o que fizeram com ela, mas a partir desse dia ela nunca mais foi a mesma. Entre 1985 e 1986, Daisy começou a utilizar crack, deixou de ser a mulher religiosa que ela era e ficou extremamente instável psicologicamente e emocionalmente, e foi internada em uma clínica psiquiátrica. No ano de 1996, começou a ter crise em seu casamento, se afastou de seus familiares e passou a ficar praticamente todas as noites na rua. Um homem apresentou Daisy ao Sam e ele ficou atrás dela por 3 dias, até chegaram a brigar, pois Daisy queria dinheiro para drogas. No dia seguinte à briga, Sam a buscou com a proposta que eles usariam algumas drogas juntos. Sam estacionou na frente de uma loja de ferramenta abandonada às 8 da manhã. Ele a matou estrangulada no banco da frente de seu carro. No dia 6 de fevereiro de 1996, um homem estava passeando com seu cachorro e acabou encontrando o corpo. Ele imediatamente chamou a polícia. Quando os policiais retiraram o corpo, um dos policiais reconheceu a vítima, pois ela morava perto da casa dos pais dele. O irmão foi identificar o corpo. Segundo ele, apenas conseguiu reconhecer a sua irmã, pois ela tinha uma tatuagem na mão. Ela havia apanhado muito e não dava para reconhecer o seu rosto. Não conseguiram achar provas contra Sam. Após o crime, ele sempre limpava e descartava as evidências. A polícia contatou a família e disseram que ela teve uma overdose e faleceu de hipotermia. E não havia indício de nenhum crime, e se eles continuassem a insistir que ela foi assassinada, era para eles irem atrás do assassino e encerrarem o caso. No ano de 2018, Sam confessou o assassinato de Daisy, 27 anos depois. Ele havia violentado e espancado ela até a morte. Foi tão violento que ele conseguiu quebrar o nariz dela e a mandíbula. Quarta investigação e julgamento. Em 2012, a polícia conseguiu extrair o DNA do corpo de Audrey e cruzar com o banco de dados, que combinou perfeitamente com um homem. Como as 3 mulheres tiveram a mesma causa da morte e foi extraído também o DNA do corpo de Carol e Guadalupe, também tiveram a mesma correspondência positiva e apontava para o mesmo assassino. No ano que foi descoberto que o assassino era Sam Little, ele já estava com uma idade avançada, com seus 71 anos. O primeiro passo que a polícia deu para a captura foi descobrir quem era Sam. Olharam a sua ficha e nela havia diversas passagens, desde a época da sua adolescência, e observaram que era gritante a quantidade de crimes violentos contra mulheres. Sam já foi preso em 24 estados diferentes, por todo o território dos Estados Unidos. Sua ficha contava com furto, agressão, estupro, assassinato e tentativa de assassinato. Porém, ele nunca permanecia por tanto tempo preso. Logo, ele estava nas ruas novamente. O segundo passo era descobrir onde ele estava e começar a rastrear de maneira digital os rastros por escrito. O que era difícil, pois Sam não passava tanto tempo no mesmo lugar, sempre estava se movimentando de um lugar para o outro. Foi descoberto que Sam estava recebendo benefício assistencial do Estado, o que facilitou para os policiais rastrear o pagamento em Kentucky. A detetive do caso ligou para os federais da região. Dentro de 3 horas, ele já estava preso e foi extraditado para a Califórnia. No dia 2 de setembro de 2014, foi levado a julgamento e a promotoria tinha um caso muito forte contra Sam. Com as provas de DNA, a apresentação da sua ficha mostrando que ele não era só capaz de cometer assassinatos, como prova a sua longa história de agressão contra mulheres. Uma tática da promotoria era que o júri não achasse que, por ele ser um idoso e que chegou de cadeira de rodas, não era capaz de ter cometido seus crimes. Então a promotora apresentou um painel com a linha do tempo e suas fotos e idades. Sam não demonstrou remorso pelos assassinatos e disse: "Esse julgamento é fruto de mentiras e de pessoas mentirosas."
em nenhum momento ele confessou seu crime. Sam foi acusado de triplo homicídio qualificado em primeiro grau no Tribunal Superior de Los Angeles e recebeu a pena de 3 prisões perpétuas sem direito à liberdade condicional. Ele negou todas as acusações até o ano de 2018. Após muita insistência, ele começou a confessar seus crimes para Dylan Lauren e posteriormente aos policiais. Sam confessou em torno de 93 assassinatos entre os anos de 1970 e 2005. Inúmeras das suas vítimas tiveram em seu laudo original considerado óbitos por overdose ou atribuídas a causas acidentais ou indeterminado, sem contar os corpos que até hoje não foram encontrados. Os analistas criminais do FBI acreditam que todas as suas confissões são confiáveis. A aplicação da lei conseguiu verificar 60 das suas confissões, além de muitas outras aguardarem confirmação final. Após as confissões, ele foi julgado e condenado por vários de seus assassinatos. Sam já era um homem idoso de 80 anos e com problemas de saúde, tendo diabetes, problemas cardíacos e outras doenças não relacionadas. Ele cumpria a sentença de prisão perpétua e veio a falecer no Hospital da Califórnia no dia 30 de 12 de 2020. Na cadeia, Sam desenhou algumas mulheres da qual ele assassinou. Muitas não foram identificadas ou encontradas. Existem muito mais vítimas sem desenho ou imagem. Esse foi o caso de hoje. Se vocês quiserem deixar a sugestão de outros casos, pode escrever aqui no comentário que eu vou anotar, vou pesquisar e aí eu posso estar falando nos próximos vídeos, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!